Nós estamos todos sendo feitos de idiotas. E hoje eu estou de volta aqui depois de muito tempo. Eu vou fazer alguns vídeos mais simples aqui por enquanto, porque eu quero conseguir voltar com o ritmo. Eu estou mudando um pouco a proposta do canal, talvez saia um vídeo aí explicando melhor qual que vai ser a proposta. Mas vamos agora falar sobre o tema do vídeo de hoje. Como a polaridade das coisas está nos deixando idiotas e está prejudicando nós como sociedade. O maior problema que eu vejo hoje é uma coisa muito de ser preto no branco, de ser extremamente extremista, pessoas que concordam com uma ideologia e outras que discordam de uma ideologia, e por esse simples fato uma pessoa odeia a outra. Faz sentido? Não faz o menor sentido, porque se a gente pensar por maneiras mais simples, eu gosto de amarelo, você gosta de vermelho. Então, se eu gosto de amarelo, eu posso, gostar também de você que gosta de vermelho e aceitar que nós temos opiniões diferentes. Ou 2, eu posso gostar de amarelo e acreditar que só o amarelo é correto e que não tem nada no vermelho que é positivo. Então eu odeio pessoas que são do vermelho. E é isso que estão fazendo com a gente. A nossa sociedade atual é colocada em polos. Um ponto legal de falar, de observar aqui, é ver que esses polos começam desde o início, desde a infância. Mas algumas coisas que socialmente as crianças estão acostumadas, vídeos que elas veem, músicas que elas escutam, que mostram essa diferença, mostram essa coisa de o homem, ele é capaz de fazer tais coisas, a mulher é capaz de fazer tais coisas, e aí, entre essas coisas que elas escutam, gera-se uma intriga, porque quando dizem o homem é melhor fazendo tal coisa, as mulheres olham e entendem a mensagem da seguinte forma: se os homens são melhores fazendo tal coisa, logo eles estão dizendo que a gente não é capaz de fazer tal coisa, ou que a gente não é capaz de ser tão boas quanto eles. Da mesma forma, quando dissemos que mulheres são capazes de fazer tais coisas melhor do que o homem, há uma contraparte, que é a parte dos homens, que vai dizer que não, isso é mentira, que não tem nada a ver, e eles vão se rebelar, se revoltar, eles se irritam com essa fala. Sendo que pessoas espertas vão simplesmente fazer um questionamento. Há diferenças entre homens e mulheres? E sim, há diferença. Há grandes diferenças entre homens e mulheres. Eu não consigo dizer com exatidão se as diferenças cognitivas, mas há diferenças cognitivas. Há diferentes formas de funcionamento do cérebro, de pessoa para pessoa, imagina de um gênero para o outro. Há diferentes formas de ver a vida. Homens e mulheres são diferentes, são coisas diferentes, se funcionam de maneira diferente. É importante ressaltar isso porque hoje o que mais tem ferrado a gente é essa divisão de polos, aonde gera uma intriguinha besta, desde mesmo a infância, dizendo que tal brincadeira é de menina, tal brincadeira é de menino. E aí quando meninas querem brincar, falam, não, essa brincadeira é de menino, e colocam isso na cabeça das crianças, das meninas, desde pequeno. Ou quando homens querem brincar de determinada brincadeira, dizem, não, essa brincadeira é de menina, você não pode brincar de brincadeira de menino. E isso reforça também um pensamento, um estereótipo dentro da cabeça das pessoas. E eu sei que o assunto pode ser meio chato, meio desinteressante, mas é uma coisa que há de se pensar. Quando a gente divide o povo em vez de ter uma união, não é isso melhor para o Estado ou para qualquer outra força controlar a gente? Dividir homens contra mulheres, mulheres contra homens, dividir homens como superiores, não, mulheres são superiores. Ou dizer, não, eu quero lutar por uma igualdade, e aí quando a gente luta por essa igualdade, nós primeiro focamos em exceções e dizemos, por exemplo, que mulheres que estão conseguindo tais coisas estão quebrando padrões. Só que quando a gente diz que uma mulher está quebrando padrões, a gente automaticamente também está assumindo que são exceções que quebram esses padrões. São raros os casos. Já não faz sentido. Também é importante aqui pra gente reparar como a gente perde força. Se houvesse união entre homens e mulheres, primeiro começasse a acabar com essa briguinha idiota que está gerando nos últimos tempos, e unisse a mente dos dois, a capacidade dos dois, a gente provavelmente já estaria muito mais à frente do que a gente está.
Porque essa separação está vindo desde o berço e desde o início de tudo. A gente está se separando cada vez mais, está rolando cada vez mais intriga. E homens estão deixando de fazer os seus papéis, assim como mulheres também estão deixando de fazer os seus papéis. A sociedade está se dissipando e se separando. Há um problema muito sério nisso. Não sei se vocês conseguem perceber, mas a quantidade de homens que estão ficando muito mais frouxos ultimamente e a quantidade de mulheres que estão tendo que assumir esse papel, esse posto de homem. Não estou dizendo que existe um papel ou um posto exatamente certeiro e que tem que ser desse jeito, ou tem que ser dessa forma, mas o social, o atual social do momento é de que as mulheres, logicamente por diferenças biológicas, têm o humor muito mais afetado por conta de toda a questão hormonal e tudo o que passa. E nós, homens, não temos essa diferença hormonal, temos só a testosterona ali, que tem suas regulações, mas nada perto do que é a regulação emocional da mulher, com a quantidade de hormônio, estrogênio, toda aquela coisa que fica misturada no corpo delas. Então, para certas épocas, a gente vai conseguir aguentar mais problemas, mais pressão do que as mulheres. Por quê? Porque a gente não tem essa barra. A gente se arrisca mais. A gente tem essa capacidade para se arriscar mais. A gente tem mais força biológica para se arriscar mais. A gente tem esse instinto para começar de proteger as mulheres no início de tudo. O problema é quando a gente perde esse instinto. E isso não existe mais. Então, o que a gente está tendo muito hoje são homens que não se importam se suas mulheres se machucarem, homens que não se importam se mulheres se machucarem, até porque a maioria foi machucado por elas emocionalmente, então eles criam esses movimentos idiotas como a Red Pill ou, sei lá, MGTOW, não sei os movimentos, mas criam essas coisas idiotas pra gerar ódio, literalmente ódio, das mulheres e dizer, não, porque mulheres só prestam para ter filhos, porque mulheres só prestam para limpar a casa e não sei o que. É um pensamento idiota, retrógrado e não funciona, não preciso nem mencionar que não funciona, né? São homens feridos que tentam ferir mulheres, basicamente. E virou uma guerra de ego. Uma guerra de homens contra mulheres, mulheres contra homens, e eu sou empoderado e eu consigo fazer tal coisa. Mas virou também uma briga sobre a gentileza. Sério, eu vejo mulheres que se irritam com abrir a porta do carro, dizendo, não, eu tenho mão para abrir a porta do carro. Sim, você tem, mas eu não posso ser gentil. A pessoa não pode ser gentil com você. O homem que está te buscando, que chamou um Uber, sei lá, ele não está no carro junto com você, ele não pode abrir a porta para você. É gentileza. Gentileza gera gentileza. É um problema social atual essa polarização que vem acontecendo. Isso não só entre homens e mulheres, aqui é a base, a essência, a raiz da coisa. Mas nós temos isso em ideologias também, esquerda e direita. A gente divide a esquerda e a direita ao invés de fazer o que seria mais sensato. Vamos pensar aqui todo mundo. É mais sensato dividir coisas que são da direita, coisas que são da esquerda? Ou é mais sensato eu pegar os pontos positivos da direita, os pontos positivos da esquerda, pesar a balança e ver qual que vai lidar melhor com o país? Pensar no bem-estar do país. Porque muitas vezes a gente pensa, não, vamos falar aqui de política atual mesmo, Bolsonaro e Lula. Vamos falar do Bolsonaro. Ah não, eu sou de direita, eu vou apoiar o Bolsonaro, eu apoio o Bolsonaro. E aí a gente vai colocar o Bolsonaro na presidência. Mas não reconhece as cagadas que o Bolsonaro faz. Ah não, mas vamos colocar o Lula na presidência. Não reconhece as cagadas que o Lula faz. Não há nem pesquisa das pessoas para entender o que é política. A grande maioria delas não entende o que é política, elas só vão na onda. Então, virou uma polarização porque as pessoas não entendem o que é cada coisa. Elas não sabem o significado de política. Então, o que acontece muito é de pessoas acreditarem, não, tais propostas são da esquerda, tais propostas são da direita. A gente pensa que a privatização, muita gente pensa que privatização é direita. E tem candidatos da esquerda que acreditam em privatização, que apoiam isso. A gente pensa que programas sociais são da esquerda, mas a direita também tem partes que apoiam esses programas sociais do governo. Não é coisa definitiva de um lado.
Pode ser exceção? Pode. Pode ser uma exceção à direita, por exemplo, querer ter programas sociais. Mas ainda existem. Existem outros candidatos além dos polos mais conhecidos, como o Lula e o Bolsonaro mesmo, que foi a competição que existia há muito tempo. Existem outras opções, só que grande parte das pessoas primeiro votam nulo, então elas já não contam, já não entram para os dados. A maioria perde ali muitos votos, a maioria dos candidatos que poderiam entrar mais à frente perdem votos porque pessoas como você que vota nulo não ajudam o país a ir para frente. A gente tem os casos das pessoas que votam só num, então não analisa propostas de Lula nem de Bolsonaro, eles simplesmente olham e falam: o Lula é da esquerda, então eu vou votar no Lula. Não, o Bolsonaro é da direita, então eu vou votar no Bolsonaro. E pensam só que realmente são essas duas opções que a gente tem, e tem essa cabecinha medíocre do brasileiro de olhar e falar: é que ele é o menos pior. Ele é o menos pior. Nós tivemos um político, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele ficou conhecido aqui no Brasil como o rouba mais faz. Nós escolhemos o menos pior. Nós não vamos pelo melhor, escolhemos pelo menos pior. Ah, mas não existem pessoas boas na política. Será? Será que não existem pessoas boas? Ah, mas o sistema é corrupto. Sim, o sistema é corrupto, mas será que não tem o que fazer? Será que dar uma chance para uma pessoa nova entrar não é uma opção? Ao invés da gente polarizar tudo e falar: não, a esquerda, a direita, o Lula, o Bolsonaro, ou tal pessoa e tal pessoa, por que ao invés de fazer isso a gente não pensa, não questiona o que eles estão fazendo de bom? O que o Lula está fazendo de bom? O que o Bolsonaro está fazendo de bom? Eu acredito fielmente, tá, que, por exemplo, eu não gosto da política do Lula, em específico. Mas há coisas boas na política dele, como, por exemplo, a redução do imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil reais aí. Essa redução, no meu ponto de vista aqui, até onde eu estudei, até onde eu vi, é uma coisa positiva. É uma coisa positiva desse governo. É lógico que a gente tem que olhar isso por uma visão imparcial, não uma coisa da parcialidade, porque eu posso te apresentar dados aqui, por exemplo, do que a gente teve ali do Bolsonaro quando ele diminuiu o imposto sobre eletrônicos e videogames. Cara, eu acho 100% que redução de imposto é bom. Reduzir o imposto de videogame é ótimo. Ah, mas não reduziu da alimentação, não reduziu não sei o que, tem coisa mais importante? Tudo bem. Mas por que não diminuir do videogame e da alimentação? E das áreas positivas também? Todas as áreas que puder diminuir e tirar o Estado desse controle absoluto de arrecadação de dinheiro desnecessária porque está sendo usado errado. Toda vez que a gente puder evitar que o Estado pegue mais dinheiro, é melhor. É uma coisa positiva, no meu ponto de vista, na minha visão política aqui. Então, quem apoiar isso, eu vou apoiar. Eu vou apoiar essas decisões, independente se é Lula ou se é Bolsonaro ou qualquer que seja. São decisões políticas que afetam o país e são decisões positivas para o país. Lógico que essas coisas acontecem agora, no final do ano, perto de eleição, né? São coisas que vêm acontecendo assim que a gente sabe que ninguém é ingênuo aqui. Mas esse vídeo foi mais uma coisa para vocês refletirem. Gostaria que até vocês pensassem aqui, parassem agora por um minuto e pensassem sobre esse assunto. Como a polarização vem afetando a gente? Quantas vezes você sentiu raiva de algum lado político, de alguma pessoa de outro gênero, enfim, pessoas no geral, coisas no geral, essa polarização que é criada? Quantas vezes você sentiu que é levado automático por isso? Que você não questiona, que você não olha pro todo, mas para coisas. Você não olha pra situação em geral, mas sim pro é isso ou é aquilo? Tem que ser assim ou tem que ser desse jeito? Ah não, mas se um falou isso, então sempre é assim. Como essa polarização tem afetado a sua vida? Como essa polarização tem afetado a vida do social, do geral? Fica essa dúvida. Queria levantar essa reflexão com vocês, então parem um tempinho, reflitam sobre isso. Comentem aqui embaixo o que vocês pensam sobre esse assunto, sobre polarização e como esse é o problema. Isso é usado muito no marketing também. Se vocês forem pegar coisas de videogame, tem o PlayStation e a Xbox que sempre ficam polarizadas e roubam a cena de vários outros consoles do mercado e tudo mais, e não tem muita visibilidade os outros. Enfim, é uma coisa da sociedade no geral, mas que há certas coisas que o povo precisa ficar esperto. Porque essa
desunião do povo vai custar muito caro pra gente. Isso dá pra notar o que eu estou falando aqui, vai custar muito caro pra gente. O povo ficando cada vez mais desunido. Diga aí, compartilha nos comentários se você concorda com isso, se você discorda. Se você discorda, apresente seus pontos, ficarei feliz em ler. E todos aqui nos comentários também ficarão felizes em ler, porque eu acredito muito no potencial de cada um aqui que está assistindo esse vídeo, que assistiu esse vídeo inteiro, porque é um vídeo um pouquinho mais longo, um pouquinho mais chato. E se você assistiu tudo aqui, deixe sua opinião. Se você não tiver uma opinião, leia a opinião de outras pessoas, discutam aí nos comentários. E, se possível, evitem brigas e tenham um pensamento crítico. Pensem, questionem e usem do seu diálogo de maneira correta, da capacidade de pensar de vocês. Não sejam animais irracionais discutindo sem motivo algum. Muito obrigado por assistir, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse, dá like nesse vídeo se você gostou, porque ajuda a chegar em mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.